Buenas noches. Sob o domínio romano, a comunidade judaica se expandiu consideravelmente em território espanhol. Os judeus se estabeleceram principalmente nas cidades da costa leste e sul da Península Ibérica. Após esta fase, iniciou-se o reinado visigótico, que foi um estado germânico fundado pelos visigodos que ocupou o sudoeste da Gália, atual França, e a Península Ibérica, dos séculos 5 a 8 da Era Comum. Como sucessor do Império Romano do Ocidente, o reino visigótico foi originalmente criado quando os visigodos, sob o rei Vália, entre os anos de 415 a 419 da Era Comum, foram assentados pelos romanos na província de Aquitânia e começaram a se expandir em direção à Península Ibérica. A religião predominante nesta monarquia era o arianismo, que nada mais é do que uma variação do cristianismo clássico. Ao tornar-se rei, Ricaredo I, que reinou entre os anos de 586 a 601 da Era Comum, filho de Leovigildo, converteu-se ao cristianismo católico. Isso levou a alguma agitação no reino, notadamente uma revolta pelo bispo ariano de Mérida, que foi derrubado. Ele também repeliu outra ofensiva franca no norte. Ricaredo I, em seguida, supervisionou o Terceiro Concílio de Toledo, em 589, onde anunciou sua fé no credo niceno e denunciou o arianismo. Foi sob o reinado de Ricaredo I que os judeus foram pela primeira vez proibidos de servir em posições de autoridade, das que lhes permitisse punir cristãos e a decidir sobre assuntos de foro público. Também foram proibidos casamentos mistos e a aquisição de escravos cristãos, bem como a conversão dos mesmos ao judaísmo. Estes regulamentos proibitivos também foram aplicados no início do século VII contra outros judeus que também foram forçados a se converter neste período. Em 613 da Era Comum, o rei Cisenando promulgou um edito proibindo aos judeus viver na Espanha. Muitos judeus deixaram a Espanha rumo à França e a países do norte da África. Outros foram forçados a se converter ao cristianismo para manter as aparências. No ano de 633 da Era Comum, o rei Cisenando promulgou um decreto permitindo aos judeus voltarem a viver na Espanha. No entanto, os que haviam se convertido ao cristianismo foram proibidos de retornar ao judaísmo. Os convertidos foram perseguidos até a morte, sendo promulgados contra os mesmos vários decretos proibitivos a fim de impedi-los de voltar à prática do judaísmo. Nos dias do rei Xintila, nos anos de 636 a 639 da Era Comum, a maioria dos judeus convertidos ao cristianismo que viviam em Espanha retornaram à sua religião ancestral, o judaísmo. Em 681 da Era Comum, o rei Hervígio proibiu totalmente a observância da religião judaica em público. Consequentemente, muitos judeus saíram da Espanha para o norte da África mais uma vez, onde desta vez uniram-se politicamente aos muçulmanos, que por sua vez estavam preparando uma ocupação moura na Península Ibérica. Boa parte do território da península era então dominada pelos visigodos. A monarquia dos visigodos era eletiva, e com a morte do rei Witiza em 710 da Era Comum, as cortes reuniram-se para eleger o seu sucessor, constituindo-se duas facções em disputa pela eleição: o grupo de Águila II
e o de Rodrigo, o último rei visigodo de Toledo. Os partidários de Águila II solicitaram apoio ao governador muçulmano de África, Musa ibn Nossar, abrindo-lhe as portas de Ceuta, no Estreito de Gibraltar, e incitando-o a enviar uma expedição militar à península, já que, desde o final do século VI, os judeus vinham sendo perseguidos naquela região e, dentro da Sharia, a lei islâmica, é a obrigação do muçulmano defender os adeptos dos livros, que são os judeus e os cristãos. Como está escrito no Corão: ó fiéis, não tomeis por amigos os judeus nem os cristãos, que sejam amigos entre si. Porém, quem dentre vós os tomar por amigos, certamente será um deles. A conquista muçulmana da Península Ibérica ocorreu com a vitória sobre o rei visigodo Rodrigo, a qual determinou o fim do reino visigótico de Toledo. Os muçulmanos se estabeleceram então na península e, progressivamente, foram ampliando suas conquistas territoriais. Em consequência do domínio territorial e militar, veio também a influência cultural. A invasão dos mouros fez misturar povos com culturas distintas, gerando uma sociedade muito heterogênea. Árabes, berberes, muçulmanos, moçárabes, cristãos arabizados e judeus passaram a conviver harmoniosamente na região, o que iniciou o período da história denominado a Era de Ouro da Espanha.